Salve, salve galera da música, tudo bem com vocês? Um prazer falar com vocês novamente, eu aqui mais uma vez falando com vocês, André do Rock. E sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal falando de música. E hoje o tema do nosso vídeo, galera, é um tema muito legal, que é a música eletrônica, né? Essa música, aliás, que está tocando aqui na introdução do nosso vídeo, é um clássico do Depeche Mode, uma das bandas que foram das mais importantes para a música eletrônica também nos anos 80, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então fica aí, curte esse vídeo, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal, que toda semana a gente está lançando um vídeo novo, beleza, pessoal? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, a gente vai falar sobre a música eletrônica, como já mencionado na introdução desse vídeo. E assim, o conceito de música eletrônica, ele é muito amplo. A gente não pode resumir a música eletrônica a um gênero musical apenas e simplesmente a uma banda que inventou o estilo da música eletrônica, né? Até porque não foi assim que a música eletrônica surgiu. Ela surge num contexto diferente. Como tudo, né? Como tudo que teve evolução na humanidade, desde a Revolução Industrial, a música também seguiu esse curso, né? Naturalmente. E as primeiras tentativas, né, de fazer com que a voz humana fosse reproduzida, até mesmo por meio de instrumentos, foi por meio da invenção de Leon Scott, que desenvolve o fonoautógrafo, que emitia sons, imprimia os sons da voz da pessoa por meio de um cilindro usando carbono. E anos depois, Thomas Edison patenteou o fonógrafo, que já reproduz também a voz humana, né, até instrumentos, por meio da tecnologia semelhante à invenção de Leon Scott, só que com uma tecnologiazinha a mais. E um pouco tempo depois da invenção de Thomas Edison, o Emile Berliner, ele também cria o fonógrafo em disco. Ele consegue compactar um disco que pudesse reproduzir sons através do fonógrafo. Então ali já se lançava a base do que ia ser não só a música eletrônica, mas a música em geral, a indústria musical no século passado, né, no século XX para cá, como ele se desenhou e se desenvolveu, tudo foi ali no finalzinho do século XIX. Porém, pessoal, uma invenção que é muito importante a gente falar sobre ela e destacar, que é pode-se dizer que é uma das invenções mais importantes para que a música eletrônica que a gente conhece hoje pudesse existir, é a invenção de Tadeusz Cahil. Tadeusz Cahil, ele cria o telemônio, que é esse instrumento aí que vocês podem ver. E vou deixar também a imagem do que é o fonógrafo para vocês saberem. Então, galera, como vocês puderam ver, né, o telemônio, ele era um instrumento muito grande, mas ele emitia sons, né, eletrônicos por meio de telefone e tinha a função mesmo de passar uma harmonia, uma melodia, bem semelhante ao que depois seria o órgão, né, que foi desenvolvido, o órgão Hammond, foi desenvolvido através de tecnologias que eles ampliaram e desenvolveram do que era esse telemônio do Tadeusz Cahil. E assim, pessoal, depois da Primeira Guerra Mundial, a música eletrônica vai ganhando novos rumos, né? Ela vai avançando em termos de tecnologia. Por exemplo, começa-se pela invenção de Leon Theremin. Pronto, pessoal. É assim, pessoal, é um tema bem complexo mesmo. Para vocês saberem bem mais a fundo, eu indico que vocês pesquisem também na internet. Tem o Google para isso, né? A gente também tem aqui no YouTube, pode ter vídeos que falem sobre o tema. Mas aqui é só um apanhado geral para a gente realmente entender como é que surge, né, a música eletrônica que a gente conhece hoje, que a gente escuta nas rádios, que a gente dança nas raves, enfim. E esse instrumento, o Theremin, vou deixar até a imagem dele aqui, para vocês verem como é, né? O Theremin, ele era um instrumento que ele não necessitava
que o músico tivesse contato físico com o equipamento. Ele poderia emitir os sons da música que ele queria fazer apenas com vibrações do corpo ao se aproximar do instrumento. E isso foi um avanço muito grande para a música eletrônica, né? Que depois, em 1928, nessa mesma época que Theremin desenvolve esse instrumento, também surge na França as ondas de Martonnet, que era um outro instrumento mais compacto, mais pequeno, que supria também a necessidade dos músicos para utilizar em suas apresentações mundo afora, nas TVs. Aí com isso tudo, galera, quando vai surgindo essas novas tecnologias, né? Esses grandes inventores desenvolvem esses instrumentos eletrônicos para enriquecer a música, né? Vem a Segunda Guerra Mundial, que também foi um evento bem triste na história da humanidade, porém, um dos resultados da Segunda Guerra foi a tecnologia que foi deixada, né, para que desenvolvessem tecnologias maiores para a música em si. A música que a gente escuta hoje tem muito também do que veio da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de dois instrumentos que vieram mudar totalmente a história da música surgiram ali, que é o computador e o sintetizador. Então você já imagina, o computador era uma invenção mega importante, né, que a gente até hoje usa. E o sintetizador tem a mesma importância dele para a música, porque as músicas eletrônicas que a gente escuta, a gente só consegue ver esse som, ouvir, entender esse som, porque o sintetizador ele capta essas informações que a gente escuta. Beleza, pessoal? E um dos primeiros modelos de sintetizador que ficou bem popular, né, para o uso popular mesmo dos músicos, todo músico podia ter, é esse daqui que eu vou deixar a foto dele para vocês verem aí, que é o Mini Moog. Ele foi muito usado ali no final da década de 50, aliás, na década de 60 e na década de 70, que era um sintetizador analógico. Então, com esse sintetizador, ele vai fazer com que grandes bandas, até do próprio rock mesmo, comecem a utilizar esses instrumentos nas suas composições, né? O Pink Floyd, na década de 70, utiliza os sintetizadores Moog nas suas composições. O próprio Emerson Lake and Palmer, que é o Keith Emerson, tecladista da grande banda que era o supergrupo de rock progressivo, usava também tanto o sintetizador do Mini Moog, como ele utilizava também o Theremin, que a gente mencionou mais atrás, né? Ele utilizava esses instrumentos nas composições das músicas do grupo Emerson Lake and Palmer. E aí, galera, na década de 70, vai surgindo outros sintetizadores, né? A companhia dos sintetizadores Moog, do RA Moog, né? Eles vendem os direitos para a RCA e acabam que eles começam a produzir sintetizadores automáticos, né? Programados, que não havia mais a necessidade de o músico ter que construir toda a sonoridade, né? Eles já eram compactados, eram até menores, melhores de carregar, eram bem práticos, dava para carregar numa maleta tranquilamente. E um dos primeiros grupos que popularizam, né, a música eletrônica para o comércio, né, para a indústria, é o Kraftwerk. A gente tem que falar sobre isso, né? O Kraftwerk, que são esses caras aí que eu vou botar a imagem.
Kraftwerk, pessoal, é a primeira banda que se pode dizer que utilizou a música eletrônica para transmitir o que eles queriam falar em suas composições, né? O Florian Schneider é um dos fundadores do Kraftwerk. Ele usava sintetizadores e começou a fazer composições junto com o resto do pessoal. E se vocês pegarem a discografia do Kraftwerk, é bem interessante, pessoal. Até a sonoridade mesmo do Kraftwerk, ela é bem diferente um pouco da sonoridade que a gente está mais habituado a ouvir da música pop, do hip hop, o R&B, por aí vai, né? Ele tinha uma visão meio que futurista, era mostrando como é que a humanidade seria no futuro, aquela coisa robótica, a fissuração por tecnologia tão grande naquela época. Eles utilizaram isso para criar um estilo sonoro próprio deles. Era a música do futuro, né, chamada. Então, o Kraftwerk ele é muito importante para que a música eletrônica ganhe novos rumos, um novo direcionamento. E na década de 80 e em diante, pessoal, surgem muitos grupos que começam a utilizar os sintetizadores nos sons de suas canções, né, de suas músicas. Por exemplo, a gente vai mencionar aqui, só como exemplo, as grandes bandas que surgem na década de 80, que fazem muito sucesso ao utilizarem sintetizadores. A gente tem como exemplo o New Order, né, que são os remanescentes do Joy Division. Nós vamos ter o Depeche Mode, que junto do New Order são os grandes responsáveis para a grande explosão da New Wave, né, do synth pop, que surge ali na década de 80. E vai ter outras bandas importantes também que se utilizam muito dos recursos dos sintetizadores, bandas como Alphaville, A-ha, Eurythmics, o Yazoo do Vince Clarke, que também fez parte do Depeche Mode. Depois ele monta o Erasure e por aí vai, pessoal. Pet Shop Boys e outras bandas mais. Sem contar que a música eletrônica ela ganha também muita força no movimento do Miami Bass, lá nos Estados Unidos, que a gente conhece também como Funk Melody, né? Então é isso, pessoal. Então, na década de 80, né, a música eletrônica agora ela atinge um outro patamar. Ela passa a ser a música das massas, né? O pessoal passa a consumir a música eletrônica nas rádios, nos discos, nas fitas cassetes, toda mídia física que fosse possível, as pessoas estavam consumindo essa nova onda musical que era a música eletrônica, né, nos seus vários subgêneros que ali se desenvolveram, né, como a New Wave, o synth pop e também o que veio de ser depois conhecido como Eurodance e American Dance, que foi como pode-se dizer, a tentativa americana de competir com a Eurodance, né? Estava muito forte, estava muito alta ali nos meados do início dos anos 90. E ali nesse momento, né, quando a música eletrônica chega para as massas, né, ela fica mais acessível, surgem muitos grupos musicais que são os grandes nomes dessa época, né, desse movimento da música eletrônica. A gente pode mencionar, por exemplo, o Hathaway, o Snap, o Technotronic, podemos mencionar também o La Bouche, W, enfim, vários artistas que por aí vão fazer parte dessa cena que houve ali, né? E os DJs também que foram muito importantes para difusão da música eletrônica, né? O DJ Bogo e o DJ Gigi D'Agostino são dois DJs que se destacaram muito, né? Que fizeram grandes trabalhos com grandes parcerias e trouxeram muitas músicas conhecidíssimas aí do nosso grande público geral. E quanto aos anos 2000 para cá, pessoal, a música eletrônica ela foi cada vez mais evoluindo, né? A gente vai tendo outros DJs renomados que vão surgindo anos depois, como o David Guetta, né? Aquele lá que também veio a falecer, infelizmente, o ABC, não sei se é assim que fala o nome dele, né? Mas era um grande DJ também. Enfim, pessoal, a música eletrônica é isso, né? Ela começa lá atrás
como uma tentativa experimental de fazer com que instrumentos e a voz pudessem ser emuladas por meios eletrônicos, até se tornar uma música de consumo de massas, né? Ser a música, uma das músicas mais, um dos gêneros musicais mais populares e conhecidos no mundo, né? Todo canto do mundo que você vai, qualquer pessoa conhece uma música eletrônica, né? Que seja ou da pegada da house music, do synth pop, do synth wave, do new wave, do dark wave, o pós-punk ali também com os sintetizadores, enfim, a música eletrônica está em todos os lugares que a gente puder imaginar, né? Então, pessoal, esse era o nosso bate-papo aqui para encerrar o assunto. Quero agradecer muito a atenção de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. E faz aquele ritual de sempre, né? Não se esqueça aí de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Toda semana a gente está com conteúdo novo, está trazendo atualizações para vocês, nossos amigos inscritos no nosso canal, beleza? Então, fiquem com Deus, fiquem em paz, um abraço para todos e até a próxima. Fui!